A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Gostaria de falar sobre o terrível pecado da mistura. 1 Pedro 1,16, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. O Evangelho se popularizou como nunca antes visto na história. Creio eu que, talvez em algum momento, quando o imperador Teodósio I decretou o cristianismo como religião oficial de Roma, pode ser que naquela época ocorreu algo similar, mas com bem menos impacto que temos hoje. Existem cristãos de todo tipo e em toda parte, mas a maioria nunca sequer entendeu o que está fazendo e de quem está sendo ou seguindo. Precisamos entender o que é um cristão verdadeiro e um cristão falso, o que temos hoje para comparar. O que é ser um cristão de verdade? Um cristão é uma pessoa que tem um relacionamento com Cristo. Cristianismo é muito mais do que religião. É relacionamento com uma pessoa e essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Logo, ser um cristão exige seguir as orientações que o Senhor nos colocou e que estão em sua palavra. Quais orientações essenciais Jesus nos deixou e que devemos seguir? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus enfatizou a importância do amor a Deus como o primeiro e maior mandamento. Ele afirma que devemos amar a Deus de todo o coração, alma e mente. Está lá em Marcos 12, 29 a 30. E o que é amar a Deus? É colocar Ele acima de tudo. Não mais vivo eu, disse Paulo, mas Cristo vive em mim. Segundo, amar o próximo como a si mesmo. Jesus também ensinou que o segundo grande mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Está lá em Marcos 12, verso 31. João escreve, e assim sereis conhecidos se vos amardes uns aos outros. Terceiro, perdoar. Jesus enfatizou repetidamente a necessidade de perdoar os outros. Ele ensinou que, assim como Deus perdoa nossos pecados, também devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Está lá em Mateus 6, versos 14 e 15. A falta de perdão nos mostra que não houve conversão. Ponto número 4, ser humilde. Jesus destacou a importância da humildade, ensinando que aqueles que se humilham serão exaltados e que o maior entre os discípulos é aquele que serve aos outros. Está lá em Mateus 23, 12 e também em Mateus 20, 26 a 28. Quem deseja muito, que aprenda primeiro a viver com pouco. Quem quiser subir, precisa descer primeiro. O maior será o menor. Número 5, ser compassivo. Jesus mostrou, ou demonstrou, melhor dizendo, compaixão por todos, especialmente pelos marginalizados, doentes e pecadores. Ele ensinou que devemos agir com misericórdia e compaixão, assim como nosso Pai Celestial. Está lá em Lucas 6,36. Deus não nos ama mais do que ama a um bandido ou a um drogado. Não devemos nos achar melhores do que os outros, e sim nos colocarmos no lugar deles e entender seu sofrimento e a sua dor. Número 6, evitar o julgamento. Jesus instruiu seus seguidores a não julgarem os outros com severidade, mas sim a serem gentis e compassivos. Ele alertou sobre a hipocrisia de julgar os outros enquanto ignoramos nossos próprios defeitos. Está lá em Mateus 7, 1 a 5. O ser humano ama julgar os outros e parece que faltam espelhos. Parece que faltam até espelhos nas casas de muitos cristãos, pois não enxergam suas falhas e as suas faltas, apenas as dos outros. 7. Buscar o reino de Deus. Jesus ensinou que devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, confiando que Deus cuidará das nossas necessidades. Está lá em Mateus 6,33. Se você não tem colocado o reino de Deus em primeiro lugar, jamais vai ser um cristão de verdade. Ele não está falando em buscar a Deus, mas o reino de Deus. São coisas diferentes. O reino de Deus tem leis e tem governo. Buscar o reino de Deus é se submeter ao reino dele e não ao seu reino, ou ao reino deste mundo. Jesus disse a Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Ponto número 8, ser pacífico. Jesus ensinou a busca pela paz e a resolução pacífica de conflitos. Ele abençoou os pacificadores e enfatizou a importância de reconciliar-se com os outros. Está lá em Mateus 5, 21 a 26.
Se depender de vós, Jesus disse, tende paz uns com os outros, busque a paz sempre que possível. Guerra só traz incomodação e prejuízo para todas as partes. Número 9, ser generoso. Jesus incentivou a generosidade e o desapego das riquezas materiais. Ele destacou a importância de ajudar os necessitados e a necessidade de não colocar o dinheiro e a posse acima do relacionamento com Deus. Está lá em Lucas 12, 33 e 34. Se você tem bens, compartilhe com quem precisa. Não seja avarento. O caminho para a eternidade com Deus é bem estreito. Jesus já falou, a porta é estreita, o caminho é estreito. Mas tem ainda uma porta mais estreita para os que têm riquezas neste mundo, pois seus corações, como cristãos, estão sempre pensando no que tem aqui e pouco no que tem na eternidade. Em geral, é o que acontece. Por isso, dificilmente um rico entrará no reino de Deus. Lembre-se do que Jesus falou sobre o camelo e o fundo de uma agulha. Desapegue-se das suas riquezas e compartilhe com os mais necessitados. E por último, Jesus disse para fazermos discípulos. Jesus comissionou seus discípulos a espalhar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações, ensinando-lhes a obedecer a tudo o que ele havia ordenado. Está lá em Mateus 28, 19 e 20. Nossa obrigação é fazer discípulos, para que o ide de Jesus aconteça. Fazer discípulos não é apenas falar de Jesus e ganhar almas para Cristo. Fazer discípulos é muito mais do que isso. Fazer discípulos é treinar, é capacitar, é acompanhar, é preparar, é ajudar, é estar ao lado, vendo as dificuldades e mostrando como resolver. É fazer dele um seguidor fiel do Senhor, um imitador seu em Cristo Jesus. Paulo disse, sede meus imitadores, assim como sou de Cristo. Logo, ser um cristão envolve não só acreditar na divindade de Jesus Cristo, em sua morte e ressurreição, como forma de redenção dos pecados humanos, mas também seguir os ensinamentos morais, éticos e espirituais que ele pregou e ensinou. Muitos aceitam a Jesus nos dias de hoje, mas não aceitam a Jesus como Senhor. Jesus precisa ser Senhor de você. Ele é o dono. Ele determina, ele fala, ele orienta. Ele manda, isso é um Senhor. Você abre mão da sua vontade para seguir a vontade dele. Mas o que ocorre nos dias de hoje é bem diferente. Tem cristão que entrou no pecado da mistura, se misturando com parte do mundo e parte das coisas de Deus. João disse, está lá em 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O cristão que ama o mundo jamais vai herdar o reino de Deus, pois ama o reino deste mundo com suas regras, sua aceitação, seu modo de viver. Existem nos dias atuais espíritos enganadores. Paulo escreve a Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a sua própria consciência. Uns dias atrás, uma personagem famosa nas redes sociais disse que pode servir a Deus sendo uma modelo de fotos sensuais e que não tem problema algum porque é trabalho, ela ganha dinheiro com isso. Como é que não vai ter problema? Isso é pecado da mistura. Já não sabe mais o que é certo e o que é errado, e com a sua consciência cauterizada distorce a verdade para adaptá-lo ao seu próprio pensamento. Dizem, trabalho é trabalho, mas não é bem assim. Trabalho para o cristão não pode ser qualquer trabalho. Nem todo o trabalho Deus se agrada, lembre-se disso. Tem trabalhos que Deus não quer que você faça. O bandido também diz que é seu trabalho roubar. Pense nisso. A prostituta também diz, olha, estou fazendo o meu trabalho é se prostituir, mas isso não agrada a Deus. A mesma coisa o feiticeiro, ele diz, olha, eu vou fazer feitiços, porque esse é meu trabalho, mas Deus está longe dele. Toda licenciosidade é condenada por Deus. E o que é licenciosidade? Licenciosidade é a qualidade ou caráter de quem é sensual, libidinoso, libertino. Não podemos misturar as coisas. Vivemos tempos difíceis porque muitos pastores e líderes não se interessam mais por ensinar a sã doutrina, mas se preocupam apenas em ganhar dinheiro dos fiéis. São mercenários.
Prometem riquezas como se Deus fosse um banqueiro. Deus não é um banqueiro e nunca foi um banqueiro, jamais será um banqueiro. Ele é um ser espiritual que exige de nós santidade. Ninguém vai ver Deus sem ser santo. Está lá em Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Na visão de Isaías, os serafins diante do trono de Deus clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Deus é um Deus santo e exige pureza e santidade de seus filhos. Tozer escreveu algo sobre os dias de hoje. Ele diz: o cristianismo está tão envolvido com o mundo que milhões não notam quanto se afastaram do padrão do Novo Testamento. Concessões em toda parte. O mundo foi caiado bastante para passar a inspeção por homens que se dizem crentes. E o cristianismo evangélico se vendeu e está tragicamente abaixo do padrão do Novo Testamento. O mundanismo é parte aceita do nosso modo de viver, a vida religiosa e social, em vez de espiritual. Perdemos a arte da adoração. Não produzimos santos. Nossos modelos são certos homens de negócios, atletas famosos e personalidades do teatro. Praticamos as nossas atividades religiosas de acordo com a propaganda moderna. Nossos lares se tornaram teatros. Nossa literatura é superficial. Nossos hinos são sacrílegos, mas ninguém parece se importar. Muito do que se passa por cristianismo do Novo Testamento é pouco mais do que a verdade objetiva adoçada para se tornar agradável ao paladar religioso. Jesus convida os homens a levar a cruz e nós os convidamos a se divertirem. Ele os chama para deixar o mundo. E nós dizemos que se eles aceitarem a Jesus, o mundo será deles. Ele os chama a sofrer. Nós os chamamos a gozar do conforto que a civilização moderna oferece. Ele os chama à santidade e nós os chamamos a uma felicidade barata que seria rejeitada com desprezo até pelos filósofos estoicos, sem falar dos apóstolos. E um novo decálogo, um novo mandamento foi adotado pelos neocristãos dos nossos dias. E a primeira frase diz: tu não deves discordar. E um grupo de beatitudes que começa dizendo: bem-aventurados que toleram tudo, porque eles não serão responsáveis por nada. É costume agora falar de diferença religiosa em público, ficando entendido que ninguém vai tentar converter o outro, nem mostrar os erros da sua fé. Imagine só Moisés concordando em participar de um debate com Israel sobre o bezerro de ouro, ou o profeta Elias mantendo um diálogo cordial com os profetas de Baal, ou ainda Jesus Cristo procurando se reunir com os fariseus para desfazer as diferenças. O que temos hoje no meio cristão são espíritos enganadores, doutrinas de demônios, falando mentiras. É isso que temos em muitos cristãos, em muitas igrejas hoje. Cristãos falsos, pastores falsos, igrejas falsas, porque o caminho largo é mais fácil de seguir. O pecado da mistura entra devagar na vida até acabar com ela. É como cozinhar um sapo. Se você colocar um sapo em água fervente, estando ele vivo, ele salta na mesma hora. Mas se colocar em ele água fria e levar ao fogo, pouco a pouco, o cozinha e o animal não percebe que está sendo morto. Muitos cristãos têm tolerado o pecado da mistura e pouco a pouco estão morrendo. Outros já estão mortos, espiritualmente falando, e não o percebem. Porque o pecado da mistura tem entrado nas suas vidas. Um pouco do mundo não faz mal, eles dizem. Você pode ir na boate e depois dar um bom testemunho na igreja. Você pode beber socialmente e ainda assim dizer: eu sou um bom cristão. Você pode viver como um diabo de segunda a sexta, mas sábado e domingo vira um santo e canta até no coro da igreja. É isso que muitos pregam e ensinam. Mas a Bíblia diz outra coisa. 2 Coríntios 6, 17, 18, por isso retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. O pecado da mistura te leva à morte. Ou você é puro perante Deus, ou você está perdendo tempo em dizer que é um cristão. Que tipo de cristão você é?
O verdadeiro que luta pela santidade e vida com Deus, ou o falso que vive no pecado da mistura? Que tipo de cristão você é? Deus te abençoe.